Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor nos seus lares e em toda a sua família. Estou aqui hoje novamente para falar um texto bíblico para nos dar mais conhecimento da palavra do Senhor. Porque a gente, começando o dia com Jesus, tudo dá certo, tudo melhora, as coisas tendem a prosperar, porque Deus é fiel. Então hoje eu trouxe para vocês, meus irmãos, um texto muito interessante do livro de Romanos. Romanos, capítulo 8, do 1 ao diante. Vamos primeiramente ler, depois eu explico o texto direitinho para vocês. Aí o tema é a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de Santidade e Adoção. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo ao Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque toda inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Por enquanto a inclinação da carne é inimizade com Deus ou contra Deus, não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Porém, não estás na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então aqui em Romanos 8, capítulo 8, de 1 ao 10, nos explica bem claramente o seguinte, meus irmãos, que todas as pessoas que estão vivendo pela palavra de Deus, ou seja, nos caminhos do Senhor, não vivem pela carne, ou seja, pela nossa matéria, que é pecaminosa, vivem em espírito, porque Deus ele deixou todos os conselhos dele para nossos filhos, para nossos entes queridos, para todos nós sermos orientados por ele, através da palavra da Bíblia. Então vamos verificar o seguinte, irmãos. As pessoas que andam nos caminhos do Senhor, elas estão vivendo pela santidade, procurando fazer somente as coisas boas e agradáveis aos olhos do Senhor. Mas as pessoas que vivem pela carne simplesmente cometem diversos pecados o tempo inteiro. Por quê? As pessoas vão, infelizmente, se embriagar, fazer atos ilícitos, não é verdade? Prejudicar os outros. E Deus não gosta desse tipo de atitude. Deus quer da gente uma santidade. Claro, ninguém é santo, nós somos pecadores. Mas isso quer dizer o seguinte, que nós devemos evitar o pecado, porque Deus já deu o seu Filho em troca do pecado, ou seja, para lavar e remir os nossos pecados. Então o que nós devemos fazer? Devemos buscar a santidade através de jejum e oração e todos os dias buscarmos a palavra do Senhor, para Deus poder nos socorrer, nos ajudar, porque todas as pessoas que seguem o caminho de Jesus simplesmente terão vitórias, terão sucesso em suas vidas, porque Deus, ele favorece a todos os que nele creem. Então vamos procurar, irmãos, se não pudermos estar todos os dias na casa do Senhor, mas pelo menos 3 vezes na semana. Nós temos várias igrejas, não importa nome de igreja, nem placa de igreja. O que importa é você buscar a Deus. Porque o que vai salvar a sua alma não é tema de igreja, nome de igreja, no caso. O que vai salvar a sua alma é os seus atos, é as suas obras. Então busque a Deus e o resto vos serão acrescentados. Porque Deus,
Ele nos socorre no momento que nós mais precisamos de ajuda. Se você precisa de um socorro urgente, busque somente a Deus, porque o homem nada poder fazer. A verdade é essa, porque o homem é pecador. O homem não tem poder para nada. Somente Deus abre porta onde não tem porta aberta. Somente Deus nos dá a vitória em todas as áreas de nossas vidas. Então, Deus mais uma vez nos orientou o seguinte, que se nós fizer a vontade dele, teremos alegria em nossas vidas, teremos êxito, sucesso, prosperidade, paz, que é o principal, né, para todas as pessoas. Porque às vezes você tem muito dinheiro, não é? Mas não tem paz de espírito. Então esse dinheiro não adianta de nada para você. De que adianta você ter muitos tesouros aqui na terra e não conseguir o maior tesouro, que é o reino dos céus, que é a sua salvação de sua alma. Então devemos prestar bem atenção nisso. Em primeiro lugar, buscar o reino, fazer a sua vontade, realizar suas obras. E depois nós seremos acrescentados por Deus em todas as coisas que nós precisamos. Porque Deus, Ele sabe, meus irmãos, tudo que nós precisamos. Basta você saber pedir, orar. Ore, curve sua cabeça, em casa mesmo. Se ajoelhe, preste adoração e culto ao Senhor. Ore a Deus, jejue, peça a Ele ajuda. E eu tenho a certeza, você conseguirá. Deus realizou grandes feitos em minha vida. Eu me considero uma pessoa muito feliz, depois que estou nos caminhos do Senhor. Nesse momento, a minha vida é uma eterna felicidade, graças a Deus. Não é utopia, você pode encontrar sim a felicidade, mas somente em Deus, porque Deus é a busca de todas as coisas. Deus pode te oferecer tudo, porque Ele é o dono de toda a criação. Ele é o dono de nós criaturas dele. Ele nos fez a sua imagem. Então, Ele pode todos os milagres. Tudo que você precisar, peça a Deus em oração e Ele ouvirá. E pode ter a certeza, você terá glória e sucesso na sua vida. Por quê? Você vai seguir o caminho do Senhor. E o Senhor vai se agradar disso. Porque o Senhor se agrada daquele que o busca. Isso é muito importante. Devemos buscar a Deus, materiais, coisas da matéria, depois a gente vai atrás, Deus nos ajuda. Mas em primeiro lugar, Deus, o seu reino. Fale com as pessoas, fale com seu amigo, com seus cônjuges, né? Fale com seus filhos, com seus amigos em geral, sobre a palavra de Deus. Proclame o reino do Senhor através da Bíblia. Mostre a eles que Deus é a única salvação da nossa alma. Então eu gostaria de pedir a vocês, meus irmãos, agora para curvar as suas cabeças e fazer a oração que nós devemos fazer todos os dias para Deus abençoar a nossa vida e o nosso dia e dar tudo certo. Curvem a sua cabeça. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-os a todos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, pois teu é o reino, a honra e a glória, para todos sempre. Amém, em nome de Jesus. Tenham um dia abençoado, na presença do Senhor Jesus. E agora eu peço a vocês para darem um like, compartilhem essa mensagem, que é muito importante levar a palavra de Deus para outras pessoas próximas. Se inscrevam no meu canal e todos os dias estaremos aqui levando uma palavra do Senhor para você. Prestem bastante atenção, meus irmãos. Com Deus no barco, o barco não afunda, porque Deus é só vitória. Você quer vitória? Você quer sucesso? Você quer a verdadeira felicidade? Busque os caminhos de Deus e você a terá. E em nome de Jesus, eu declaro para vocês um dia abençoado, de muita prosperidade, muita saúde para vocês e sua família. E Deus esteja convosco nesse momento. Muito obrigada. Um beijão para vocês e uma segunda-feira, um início de semana abençoado na presença do Senhor Jesus.